Olá a todos, bem-vindos mais uma vez na Base Quintal. Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos sobre equipamentos básicos de escalada para uso em sobrevivência. Ok? Então hoje nós vamos falar de alguns materiais, nós não vamos fazer uso, mostrar como é que funciona, nada, tá? Apenas a introdução desses materiais aqui, ok? Eu fiz algumas anotações aqui para não deixar passar nada que vocês tenham que saber. Eu vou falar sobre cabo da vida, cabo solteiro, diferença e aplicabilidades. Poxa, mas você vai falar de equipamento de escalada em sobrevivência? Pessoal, boa parte desses equipamentos aqui é extremamente útil numa situação de sobrevivência, ok? Então a gente vai começar a falar aqui sobre cabo da vida e cabo solteiro. O que é cabo da vida e o que é cabo solteiro? Bom, cabo da vida. Quando a gente fala cabo, a gente está falando de corda, ok? Por quê? Porque no início das atividades de altura do Corpo de Bombeiros, o manual de nós que eles começaram a utilizar eram manuais da Marinha do Brasil. E na Marinha do Brasil, tudo que envolve corda é chamado de cabo. Então o Corpo de Bombeiros adotou esse termo cabo. Atualmente é corda, ok? Então esse termo cabo da vida e cabo solteiro, apesar de hoje o bombeiro não usar o termo cabo para corda, e sim corda, mas esse termo cabo da vida e cabo solteiro não saiu, ele continua, ok? Então a gente vai falar disso daí. O que é um cabo da vida? Cabo da vida é uma fração de corda que ela tem comprimento e diâmetro específico, tá? Esse comprimento e diâmetro específico, ele tem um porquê, ok? Então vamos lá. Comprimento, 6 metros de comprimento. Diâmetro, 12 milímetros de diâmetro. E por que isso? Bom, o pé direito de um andar para o outro, pé direito é o quê? Você entra dentro de um cômodo de uma casa. Do chão até o teto, essa altura é chamado de pé direito. Esse pé direito varia de 2,70 metros a 3 metros de altura. Então você pega o máximo, que são 3 metros de altura, e multiplica por 2, tá? Ou seja, 6 metros. Ah, mas por que isso? Porque com uma corda de 6 metros, eu consigo descer aí de um prédio de... Pode falar aí o prédio que vocês quiserem, o Empire State, Terraça Itália, aqui em São Paulo. Poxa vida, eu vou... Nas aulas seguintes a gente vai falar sobre isso. Mas isso que eu estou falando para vocês é verdade, tá bom? E o cabo solteiro, o que vem a ser? O cabo solteiro, ele é um cabo, tá, que não tem comprimento específico e não tem diâmetro específico, tá? Qual que é a diferença de um para o outro? Quando a gente fala cabo da vida, o próprio nome está falando aqui, ó, cabo da vida. É o cabo para você usar, é uma fração de corda para você usar para salvar a sua vida. Você pode improvisar uma cadeira de alpinismo com ele, tá? Você pode fazer um cabo, uma corda de autossegurança para você fazer uma ancoragem. A gente vai estar falando esses termos para vocês aí e vai estar dando exemplos para vocês na prática, tá? Então esse cabo da vida, ele é único e exclusivo para sua segurança. Já o cabo solteiro, ele é um cabo que não tem comprimento e diâmetro específico, porque você vai usar ele para uso geral, tá? Por exemplo, você vai armar uma tenda. Então você amarra essa corda de um lado para o outro e vai colocar a lona em cima. Então é uma utilidade que você utilizou para ele.
você quer fazer uma ancoragem, você vai ancorar algum objeto numa árvore, qualquer coisa, você vai utilizar ele. Você vai estender a sua rede, tá? Então você pode também estar utilizando ele. Então ele é para uso geral. E o cabo da vida, exclusivamente para sua segurança pessoal. E por que o diâmetro, no caso do cabo da vida, o diâmetro de 12 milímetros? Tá? Quando ele foi introduzido, um cabo, uma corda para resgate, ela tinha uma carga de ruptura para 4.000 quilos. E a gente só achava essa carga de ruptura para 4.000 quilos nas cordas que tinham 12 milímetros de diâmetro. E tinha outra particularidade também, né? As cordas abaixo de 12 milímetros, quando você faz uma cadeirinha, pensa assim, pessoal, olha, essa linha de pesca, ela suporta 1.000 quilos, mas imagina vocês com 60, 70 quilos, preso a uma cadeirinha que aguenta 1.000 quilos, porém ela tem um diâmetro de uma linha de pesca. É como se fosse uma faca te cortando, tá? Então utilizava-se essa corda aí com 12 milímetros. É lógico, hoje nós temos a tecnologia aí para obter cordas aí com carga de rupturas bem mais do que 2.000 quilos, por exemplo, em diâmetros menores, tá? Porém, quando você diminui o diâmetro, você aumenta o desconforto devido ao diâmetro menor para você estar preso numa cadeirinha. Vale lembrar também que é óbvio, né, que esse tipo de cadeirinha é para uma descida rápida, você não vai ficar pendurada lá o dia inteiro, tá bom? Então, essa é a diferença do cabo da vida e do cabo solteiro. Então, pessoal, como a gente estava falando aqui do cabo da vida, uma das utilidades dele é você improvisar uma cadeirinha, tá? Para você fazer um rapel, por exemplo. Tá? Existem as cadeiras específicas para isso? Claro que existe. Tá? Porém, elas são de alto custo. Tá? Existem as nacionais, que dá para confiar bem, são mais baratas, ok? Só que assim, nós temos algumas desvantagens dela com relação à quantidade de materiais que um sobrevivencialista tem que levar. Então ela tem um tamanho, ela vai fazer mais volume, tá? Então nós temos aqui uma cadeirinha, só para vocês terem ideia, tá? Essa é uma cadeira, tá? Própria para atividades de escalada, montanhismo, ok? Então assim, só que notem, ela é volumosa, comparado com uma cadeirinha improvisada, feito com o cabo da vida, tá? Vantagem, conforto, tá? E ela tem, notem aqui, ó, várias alças que você pode estar aqui, ó, pendurando vários equipamentos, ok? Porém, é o que eu falei, ela tem um custo bem maior do que você está improvisando com o cabo da vida ou uma cadeirinha. Ela vai fazer mais volume e mais peso dentro da sua mochila. Pessoal, está aqui o chamado cabo da vida. É uma corda com 6 metros de comprimento, 12 milímetros de diâmetro. Eu poderia ter uma corda dessa daqui exatamente com essa medida, tá, de comprimento e diâmetro e poder chamar ela de cabo solteiro? Sim, tá? Sim. O que você não pode é pegar uma corda como essa que você usou aí para guinchar um automóvel, para ficar deixando jogado no chão, para você ficar fazendo várias outras atividades e querer utilizar essa mesma corda como cabo da vida, tá? O que acontece? Lembrando aqui,
todos os materiais que nós estamos mostrando aqui para vocês, que nós vamos mostrar para vocês, os materiais que vocês vão adquirir, tá? Tem que ser equipamentos homologados, com certificação. Não é ir numa casa de material de construção, me dá uma corda aí que tem 12 milímetros. Pelo amor de Deus, vocês não vão fazer isso daí, tá bom? Então, esse equipamento é um equipamento homologado, com certificação, tá? Segue aí normas de certificação internacionais aí, para a gente estar utilizando, para vocês terem segurança no material que vocês estão utilizando, ok? Eu vou começar a falar agora, eu anotei aqui, como eu disse para vocês aqui, falar de autosseguro. O que vem a ser um autosseguro? Por exemplo, se você está utilizando a cadeirinha, tá? E aí você tem que se aproximar de um barranco, por exemplo, tá? E você tem que fazer uma ancoragem ali. Até você fazer essa ancoragem, você tem que estar seguro. Então, o que é o autosseguro? Imagine que você está com a cadeirinha, você vai ter que ter uma fita, um cordelete, que eu vou mostrar para vocês agora, ou o próprio cabo da vida, e fazer uma extensão aqui. Vocês vão fazer essa ancoragem nessa cadeira e num ponto fixo ali, para vocês poderem se aproximar dessa situação de risco, como é o barranco que eu falei. Caso vocês venham escorregar, cair, vocês estão presos por esse autosseguro. Então, para a gente falar do autosseguro, eu vou mostrar aqui alguns materiais que vocês possam estar utilizando como autosseguro. Então, pessoal, vamos falar agora os materiais que nós podemos estar utilizando aí como autosseguro, tá? O primeiro deles que a gente vai mostrar é fita tubular aberta. Por que fita tubular aberta? Notem aqui, ó, que ela tem um nó, ok? Ela tem um nó. Então é chamada fita tubular aberta justamente por isso, porque ela não é costurada, ela é aberta. E aí a gente vai estar fazendo o nó, tá? Que a gente não vai ficar ensinando a fazer nó hoje, mas é por isso que ela é chamada de fita aberta. Qual que é a vantagem da fita, da gente estar utilizando o autosseguro com a fita aberta? Você pode estar fazendo a regulagem do comprimento desse autosseguro, tá? E aí você vai regular através do nó. E aí, se você quer uma fita menor, você vai trabalhar ela aqui com o nó menor. Se você quiser utilizar ela mais curta, você vai fechar aqui, fazer o acabamento mais curto. Então você tem essa regulagem, ok? A desvantagem, qual a desvantagem? Pessoal, ainda uma a causa de muitos acidentes é com relação ao nó mal feito, ok? Então, como você tem que utilizar o nó, a desvantagem é essa. Você tem que estar fazendo nó você tem que ter certeza absoluta do nó que você está utilizando, para o nó não correr, tá? Isso aqui não acabar se soltando e você sofrer um acidente, tá? O segundo tipo de autosseguro que a gente pode estar utilizando são os anéis de fita costurados de fábrica. Então tá aqui, ó, são várias fitas que você pode estar comprando aí de diversos comprimentos diferentes. Pode ver aqui, ó, eu tenho 3 fitas aqui. Cada uma delas tem um comprimento diferente, ok? Qual que é a grande vantagem dessas fitas aqui? Vocês vão notar aqui, ó, que ela é costurada eletronicamente. Uma coisa importante é que vocês estão vendo aqui essa fita costurada. E notem que a costura, a cor é completamente diferente da cor da fita. E isso tem uma função de vocês poderem visualizar caso essa costura esteja soltando, tá? E outra coisa interessante, essas fitas aqui, ó, elas já vêm aqui, ó,
com certificação 22 kN, ou seja, essa fita tem uma carga de ruptura de 2.200 kg, ok? Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que se você precisar de uma fita com um diâmetro, um comprimento maior, ela está limitada a esse comprimento aqui, porque ela está costurada aqui, ó. Ok? Então essa é a desvantagem. Outra desvantagem, que eu esqueci, agora eu vou falar da desvantagem, tanto desse tipo de fita, quanto da fita tubular aberta, é que ela é semi-estática, né? Ela é muito estática. Então, numa queda, ela não vai ter absorção do impacto, ok? Mas ela pode estar sendo utilizada. Outro material que a gente pode estar utilizando, cordim ou cordelete. Tanto faz você usar o termo cordim como cordelete. Tá? Ele tem de vários diâmetros, tem de 5 milímetros, 6 milímetros, 7, 8 milímetros. Tá? 8 milímetros e meio ainda é chamado de meia corda. De 8 milímetros para baixo é chamado de cordim ou cordelete. Cordelete ele tem várias funções. Ele vai ter um nó blocante chamado prussic, que nas aulas sequentes aí a gente vai estar falando a respeito desse material aqui, tá? Também tem como desvantagem ele ser semi-estático. Por que a gente fala semi-estático? Não existe corda estática, ela sempre vai alongar um pouco antes de se romper. Porém, ela é extremamente desconfortável levar uma queda com isso daqui, porque dá a impressão que você está num cabo de aço, porque ele não tem absorção de impacto, ok? Por último, nós temos aqui uma corda dinâmica. O que é uma corda dinâmica? Esta corda dinâmica aqui é utilizada para a escalada. Você vê o pessoal escalando lá, de repente ele cai, ele fica pendurado na corda, né? Você vê que ele parece um ioiô, porque essa corda ela tem uma elasticidade. Então você fazer um alto seguro com isso daqui, o meu já está pronto aqui pelo seguinte, eu fiz 2 comprimentos diferentes, tá? Essa argola central vai ficar no mosquetão que vai estar na minha cadeirinha. E aí aqui eu tenho 2 comprimentos diferentes de um alto seguro, ok? Pode ser utilizado isso daqui. Ainda tem mais um outro tipo de alto seguro que eu não tenho aqui, que são os autosseguros industrializados, né? São os específicos, tá? Porém, eles têm um alto custo, né? E eu, no meu caso, eu não vejo necessidade de estar adquirindo, porque eu já tenho essas outras opções aqui, então eu fico à vontade de não ter esse tipo de material aí. Pessoal, vamos falar agora sobre carga de resistência de um cordim, tá? Ou cordelete. O que acontece? Existe uma fórmula para a gente estar verificando, por exemplo, a carga de ruptura de um cordim. Se você compra um cordelete ou um cordim no rolo, vai estar no rolo desse cordim ali todas as especificações dele. Porém, é um material que você pode comprar por metro em casas especializadas. Só que ele não está marcando a metragem dele ali. Ok? Ou as especificações dele, desculpem. Então, o que acontece? Quando vocês vão adquirir esse material, sabendo que esse material é um material certificado, homologado, o que a gente faz? Vocês vão medir o diâmetro, né? Pode ser através de paquímetro, vocês vão medir o diâmetro desse cordim, tá? E qual que é a regra, qual que é a fórmula que nós utilizamos, tá? Para vocês terem ideia de qual é a carga de ruptura desse cordim.
diâmetro do cordim ao quadrado vezes 20. Então vamos lá. Se vocês pegam um cordim homologado com certificação, tá, de 5 milímetros, tá, ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Vezes 20, vai dar 500. E normalmente, um cordim ou cordelete com certificação, ele tem essa carga de ruptura de 500 quilos. E assim vocês vão utilizar com um cordinho de 6, com um cordinho de 7, com um cordinho de 8. É lógico que isso aí tem uma pequena diferença, tá? De acordo com o fabricante. Mas, repito, não vão na casa de material de construção comprar um cordinho de 5 milímetros de diâmetro, fazer essa conta e achar que vocês estão seguros que não estão. Nós estamos falando de equipamentos homologados. Pessoal, por que eu insisto? Eu não, né? Isso aí é uma preocupação mundial, tá? Por que eu estou insistindo aqui em materiais homologados? Eu falei para vocês da desvantagem de você estar utilizando uma fita aberta, porque aí você vai ter que estar utilizando o nó para fechar essa fita. Só para vocês terem ideia, um nó específico para ancoragem, feito de maneira correta, ele chega a perder 30% da resistência dessa corda. Por exemplo, essa corda é para 2.000 quilos. Ela tem uma carga de ruptura de 2.000 quilos. O nó mais adequado para você utilizar essa corda para fazer uma ancoragem, ela de cara já tira 30% da resistência dessa corda. Ah, eu fiz o nó adequado, mas está mais ou menos, o nó não está 100% correto. Pode jogar mais 10%, 40%. Então, tirem, por exemplo, 40% de uma corda que tem uma resistência de 2.000 quilos. Você já tirou praticamente a metade, ela já baixou para 1.000. Essa corda é usada. Você não sabe quem usou, de que forma usou. Então ela já perde mais 30% disso daí. Então daí a importância de vocês estarem fazendo esse tipo de atividade com material certificado e estar utilizando nós específicos. É por isso que é importante vocês saberem os nós adequados para cada atividade que vocês forem fazer. Tá? E não adianta fazer o nó mais ou menos. Só tem duas formas de você fazer o nó. A forma correta e a forma errada. Não existe mais ou menos. Mais ou menos é errado. Ok? Então eu espero que vocês tenham gostado aí dessa introdução aí nos nossos materiais aí de escalada na nossa atividade de sobrevivência aí. Tá? Muito obrigado a todos aí, até o próximo vídeo. Não se esqueçam aí, ó, qualquer dúvida, comentário que vocês queiram deixar pra gente, perguntas, tá? Entre em contato aqui no nosso site e até a próxima.